Olá, vamos ao capítulo 2 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Esse capítulo se chama A Epífise. E aí ele começa dizendo: enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, do médium, né? Valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera, para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais eu notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformou-se em núcleo radiante e, ao redor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, ou seja, sobre essa fonte luminosa, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Eu estudei a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois dessa fase, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais se sucedessem no campo da energia plena. Então, essas definições são da medicina do tempo de André Luiz. E mesmo agora, ainda os médicos pensam assim. Minhas obrigações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para me explicar depois que terminasse o serviço. Passados alguns minutos, o generoso mentor se acercava, de mim e não esperou para me explicar. Conheço sua perplexidade, ele disse. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise agora é uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, né? É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos das criaturas terrestres. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra vai devassar mais tarde os segredos dela, né? Os psicólogos vulgares a ignoram. Freud interpretou o seu desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto, no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente,
antes do corpo físico, por isso que ele diz pré-existente. A epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, temos que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle, na verdade, é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido, diz André, né? Terminado o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. De certo modo, desata os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, até a adolescência, ela funciona como um velador dos instintos da sexualidade. Depois, ela começa a trazer as recordações das emoções de vidas passadas, desperta o interesse emocional pela sexualidade. As emoções arquivadas começam a chegar na superfície. Isso explica a mudança de comportamento dos jovens, porque o espírito recupera as experiências e sente uma certa animosidade com aquelas pessoas com quem está convivendo, porque eles passam a não se dar bem com o pai, ou com a mãe, ou com algum irmão, né? Então isso explica. E André perguntou: meu Deus, e as glândulas genitais, onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu: são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente, ou seja, totalmente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Ou seja, a epífise, ou pineal, né, controla as glândulas da sexualidade. Não são fenômenos fisiológicos que funcionam, mas sim a epífise quem controla tudo. Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Dentro do meu espanto, fiquei em silêncio, faminto de instruções novas.
E aí ele prosseguiu: segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência, ou seja, superioridade em todo o sistema endócrino, todo o sistema das glândulas, né? Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas servem como os fios telegráficos para as ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no passado, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores e a natureza animal. Quantas existências temos gasto na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Então, por causa das condutas do passado, onde confundíamos sexo com amor, esses centros de energia, que deveria estar atuando de maneira positiva, acabou sendo viciado, porque o vincula às sensações mais inferiores da relação do homem com a vida espiritual. Então, temos dificuldade de vivenciar certos momentos emocionais. Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a este potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordens mais íntimas, na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais. Se o homem não cogitou do burilamento próprio, a justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou.
É certo que os sentimentos profundos do instante final do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além-túmulo, mas não representam a realização necessária. Ou seja, não adianta se arrepender na última hora. Ajuda, mas não resolve. Nós precisamos aprender a nos conter, não por imposição religiosa, mas por uma disciplina afetiva que pede que não haja excessos, desgastes inúteis. Excessos, seja lá qual for, desajusta. E carregamos as consequências para o lado de lá, e quando encarnamos, trazemos essas consequências. Isso explica certas anomalias de nossos físicos. Por exemplo, a gente, a gente excedeu na bebida. Então, a gente vai reencarnar com problemas digestivos. E esses problemas vão nos impedir de beber. E na adolescência também trazemos posturas irresponsáveis, apegos, ciúmes. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude, santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora, os meus raciocínios estavam clareando de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para novas aventuras, ao acaso das circunstâncias, né? Mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora, André, as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Sim, respondi sob impressão forte. E aí ele continuou: segregando unidades força, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Permanecer no charco das sensações inferiores é reter as sensações nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal e no gasto de excessiva energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível das sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas de razão pura, senhores de variados patrimônios intelectuais, percebem de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, ou seja, a boa forma, induziram a prática de esportes em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, da corrida. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade.
A medida, apesar de satisfazer em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos da saúde. A competição honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem ficar restritas a mera providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma, que é o espírito. Existem paixões, tão fortes que o espírito não consegue controlar. A boca fala o que a pessoa sabe que deve fazer, mas não quer fazer. Eu queria parar mas não consigo. Não para porque não quer. É preciso ensinar a vontade para poder conseguir fazer. Entregar-se a um trabalho artístico, um trabalho de beneficência, ensina a canalizar as energias. Continuando, ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizadas pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque ele observou que as instruções tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, às aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal de sofrimento envolvendo lares e corações. E Alexandre concluiu: e o homem, sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou a minha palavra e esclareceu: já sei o que você vai perguntar. Você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante pergunta, no entanto, é improcedente.
Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem um programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre se calou como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Então vamos digerir um pouquinho, né? Não é mais fácil fugir do problema, é mais fácil enfrentar os desafios e vencer. É preciso diferenciar sexualidade de afetividade. A epífise é uma usina que gera energia, ou seja, é um reservatório de fluidos para manter os chakras energizados e que também está associada à vida psíquica do homem. Portanto, deve ser aproveitada e controlada no serviço da evolução. Todos os outros centros de energia, abastece, né? Ela abastece todos os outros centros de energia de psiquismo positivo ou negativo. Também está ligada ao desenvolvimento mediúnico, médium, trabalhador ou não, porque, como já vimos, todos somos médiuns. Devemos entender que quanto mais orarmos e nos conservarmos no bem, mais a epífise vai brilhar. Quando no capítulo anterior ele diz que cada médium irradiava cores diferentes, específicas, equivale a dizer que cada um tem uma espécie de DNA psíquico, que cada um irradia tons de sua condição emocional, de sua condição moral, das suas conquistas evolutivas e também do seu momento emocional. É importante a gente observar que André Luiz, na década de 40, já estava falando em cores, coisa que a ciência está descobrindo agora com aparelhagens específicas. Quando André diz no capítulo anterior que notava as cores diferentes para cada médium, ali concentrado, e que aquele que estava especificamente em serviço era mais brilhante, ele estava se referindo à pineal e não ao perispírito, como a gente pensa. Ele estava dizendo de irradiações psíquicas e fluídicas do corpo, que nós encarnados não percebemos. Ele diz do corpo e não do perispírito. Ele sintetiza muito claramente: a pineal é a glândula da vida mental. E disse ainda que na infância ela inibe a sexualidade e que a partir da puberdade ela perde essa função, passando a ser a glândula da vida mental. É curioso notar que muito médium passa a exercer sua mediunidade na puberdade. Quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, o motivo da mudança de comportamento na adolescência, os espíritos respondem que é o espírito que retoma o passado. Emmanuel, no livro Consolador, diz que o espiritismo se consolida na matéria aproximadamente aos 7 anos. A primeira infância, o espírito está mergulhado na vida material, se consolida até a adolescência e a partir daí retoma seu passado, ou seja, não tem mais paixões adormecidas, tudo vem à tona. A pineal produz melatonina, que é responsável pelo sono. Isso foi descoberto muito antes de André Luiz dizer isso tudo, O sono é inversamente relacionada com o desenvolvimento da sexualidade. Criança que dorme pouco desenvolve precocemente a sexualidade. O Dr. Sérgio Felipe constatou que temos cristais de apatita na pineal e que os médios que trabalham, psicografam ou recebem de alguma forma, têm uma quantidade maior desses cristais. A religiosidade ativa determina a área do cérebro, ou seja, a pineal. É chamado por muitos como ponto de Deus, ou seja, há uma dimensão de Deus em nós. Alguns dizem Deus interno ou Deus interior. Então, a pineal é a área da inteligência espiritual.
E muitos filósofos e outros pensadores e outros pesquisadores estão descobrindo tudo isso que André Luiz disse, né? E mesmo Sócrates, acho que Platão falou sobre isso também. Enfim, vamos estudando, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.